Professor Pedro Cortes, a gente tem uma decisão, um anúncio feito pelo ministro das Relações Exteriores do Irã. Eles dizem e a gente enquanto jornalista, as palavras importam, bom, na diplomacia importa demais. Todos os navios comerciais, ou seja, tudo aquilo que é relacionado, como a palavra diz, ao comércio, então a gente imagina que todos os navios de petróleo, de acordo com as palavras do ministro das Relações Exteriores do Irã, podem passar pelo Estreito de Hormuz. Se isso se concretizar, não é que no jornalismo a gente tem que ter um excesso de cautela, né? Porque é uma guerra. Se isso se concretizar, a gente fala de um dia histórico. Sem dúvida. Para o conflito no Oriente Médio. Sem dúvida. Sem dúvida, porque realmente a gente está trabalhando com uma cotação elevada desde o início da guerra, né? Então, é a primeira vez que a gente tem efetivamente uma redução significativa. A gente teve uma primeira redução quando ele chegou a 120, depois voltou ali perto de 100, mas e com o início das negociações, a gente estava verificando um petróleo ao redor de 95, ele ficava oscilando em torno desse valor. E é a primeira vez já em semanas que ele abaixa de 90 e a perspectiva, eu acredito que seja abaixar ainda um pouco mais à medida que esse fluxo vai se organizando. Importante considerar que tem um congestionamento, né, de navios esperando dos dois lados do estreito. Há navios que carregaram, mas não conseguem passar, e há navios esperando para entrar no Golfo Pérsico e carregar de petróleo, gás. E vamos ver como isso vai se normalizando, pelo menos agora, né? Essa abertura é durante o período de negociação, mas já é bastante promissor. Bastante promissora essa notícia. E a gente está falando de algo que vem nessa toada das negociações sobre Israel e Líbano, inclusive de ocorrerem ali conversas em Washington em relação a isso. Eu tenho aqui, inclusive, a home do site da CNN nos Estados Unidos, porque eles têm também isso como a principal notícia, que é Irã declara o Estreito de Hormuz completamente aberto, aqui ó, completamente aberto pelo restante do cessar-fogo, ou seja, por esse instante que nós temos de cessar-fogo e agora garantindo que de fato, por quê? É importante essa questão, o cessar-fogo foi declarado dias atrás, né, professor? E aí nós vimos o não respeito do cessar-fogo naquele trecho de enfrentamento de guerra entre Israel e Líbano. E isso fez a gente chamar de um cessar-fogo meio que parcial, colocar a palavra cessar-fogo entre aspas, porque tinha sido declarado, mas os ataques ainda estavam ocorrendo entre os dois países. Então, é um timing muito próximo dessa comemoração e já você revê, inclusive, a imagem dos próprios libaneses comemorando, né, esse cessar-fogo de 10 dias. Então, é no mesmo momento que nós vemos esse anúncio por parte do governo iraniano dessa abertura do Estreito de Hormuz para os navios comerciais. E aí a gente fala, professor, de um ufa em parte do planeta. São muito promissoras. Porque parte do planeta que depende disso e isso afeta diretamente, inclusive, o preço do combustível no barril de dezenas de países. Exatamente. Perdão, no preço do combustível nos postos de diversos países, né, professor? É importante considerar que esse preço é para o petróleo que vai ser entregue, em geral, daqui 2 meses. Tá? Não é o preço imediato que está sendo pago hoje pelo petróleo que está sendo recebido pelos diversos países. Ali a comemoração, só para reiterar, a comemoração dos libaneses pelo cessar-fogo, enquanto a gente escuta aqui a análise do professor Pedro Cortes. E aproveitando esse gancho, caso essa negociação entre Israel e Líbano aconteça, vai ser a primeira vez em que os líderes dos dois países vão sentar para negociar essa trégua, esse cessar-fogo, né, naquela região. Pois é, a gente tem ali um ineditismo também nesse movimento, naquilo que diz respeito a Benjamin Netanyahu e também a liderança do Líbano, naquilo que diz respeito ao conflito entre os dois países. E aí, trazendo para vocês também aqui as informações e as imagens que nós temos em tempo real do Estreito de Hormuz, a gente vê, e é incrível como surgiu a notícia, isso aqui não acontece. Na hora que a gente conecta o radar marítimo, ele logo já abre. Mas a gente tem ali uma lentidão, que é uma lentidão boa de ver, até vou chamar assim, professor, boa de ver, porque diz respeito aos navios que estão gerando muito interesse, né, mundial, até porque nós temos ali... Se você afastar um pouco a imagem, a gente vai ter ideia do congestionamento que está dos dois lados. Vamos ver de novo aqui, ó. Eu vou diminuindo o zoom
Ele está devagar o site, justamente porque o Planeta está interessado neste assunto. Ali, ó, peraí. Ele está piscando, gente, mas é pronto. Agora foi. Se me Ali, permite, professor. Claro, por favor. O congestionamento dos dois lados, né? Dos navios que já estão aqui no Golfo Pérsico, que provavelmente já estão carregados, esperando para passar pelo Estreito de Hormuz, e navios que querem entrar exatamente para efetuar esse carregamento. Há uma questão importante que precisa ser elucidada, é em que medida o processo de desminagem avançou, né? Porque os Estados Unidos estavam retirando essas minas. Mas há um corredor que o Irã deixou liberado exatamente porque petroleiros do Irã estavam usando esse corredor. Mas, de qualquer forma, isso cria um congestionamento se o estreito, que já é estreito, se ele não tiver outras partes liberadas. Desculpa só te interromper, uma questão importante. O Irã, ele relatou essa semana que ele não tem condições de carregar novos petroleiros, porque ele estaria com a sua infraestrutura comprometida. Então, isso pode prejudicar o fornecimento de petróleo, principalmente para a China, que era o principal cliente do Irã. Mas, de qualquer forma, essa liberação do estreito cria um espaço para que outros países passem a receber o petróleo, né, dos demais fornecedores do Golfo Pérsico. Por falar em petróleo, a CNN dos Estados Unidos expõe neste momento também a cotação. Você vê que é o Planeta conectado com isso. Eles dizendo ali, essa é a transmissão em tempo real para vocês. A correspondente, nossa colega da imprensa, que está em Londres neste momento, noticiando para a CNN nos Estados Unidos. Então, vocês estão vendo aí o petróleo tipo Brent e o WTI. O Brent é o que nós acompanhamos porque é a cotação que serve de base para todo o planeta. E ali, de fato, né, professora, a gente está falando em 10%. Chegou a bater os 11%, mas agora uma expectativa para ver como vai ficar essa cotação. E o fato do WTI estar mais baixo do que o Brent é uma situação de normalidade. Obviamente, essa cotação não é normal, né? A gente trabalhava na virada do ano com uma cotação em torno de $65 o barril do Brent, mas o fato do WTI ele estar mais baixo do que o Brent é uma situação de normalidade proporcional aí no mercado, porque a gente pegou nas últimas semanas o petróleo americano, o WTI, com uma cotação até acima do Brent, o que mostrava uma anormalidade, né? Uma falta de assimetria em relação a essas cotações que normalmente se comportam de maneira oposta. O Brent sempre mais alto do que o WTI. Então, mostra que há uma tendência, né, pelo menos parcial, aí, de normalização do mercado em relação ao comportamento dessas cotações. Vamos ver, na medida em que o fluxo for normalizando, pelo menos, né, durante essa trégua, e a gente obviamente espera que seja permanente, vamos ver aí uma normalização das cotações e as cotações aos poucos tendendo a voltar a um parâmetro maior aí de normalidade. Professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente aqui com a gente, enquanto nós seguimos aqui acompanhando de fato também as informações da CNN nos Estados Unidos, o preço do petróleo caiu aqui, porque estava 9%, eles estão dizendo aqui, mas já atualizaram ao vivo para 10%, porque você viu em tempo real, após o Irã afirmar que o Estreito de Hormuz está completamente aberto durante o cessar-fogo, que vem em efeito ao que ocorreu de manutenção do cessar-fogo entre Líbano e Israel. Mas, entretanto, todavia, é importante lembrar uma coisa, porque a gente falou sobre isso no começo do jornal. Nós temos a comemoração no território libanês e já expusemos isso a vocês, as pessoas comemorando, fazendo sinal de vitória. Informamos que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu concordou com a trégua e disse que havia uma oportunidade para fechar um acordo histórico com o Líbano. E aí eu chego no porém, entretanto, todavia. O exército libanês acusou Israel de, nas primeiras horas do cessar-fogo, ter feito um ataque contra o território libanês.